Aqui o William da WVNTech, hoje estamos com um equipamento X20 Pro com uma falha muito interessante que está sendo muito comum esses dias, tá? É uma falha que não é gerada como um defeito crônico da Xiaomi, e sim pelos mesmos usuários, às vezes ou muitas das vezes sem eles perceberem, tá? Essa falha é a seguinte: erro na tampa do sensor a laser, tá? Então, quando ele dá esse erro, ele pede para você limpar a tampa, que seria esse aqui, a tampa do sensor a laser, tá? Só que você limpa, você tira a sujeira e o erro não some, tá? Agora, como que se mostraria esse erro? Basicamente, desta forma, no aplicativo, tá? Assim, ó, tem essa parte inferior, erro na tampa do sensor a laser, tá bom? E dessa forma que você vai verificar esse erro no seu equipamento, seja X20 Pro, X20 Plus, S10 Plus, S20 Plus, X20 Max e todos os equipamentos que tiverem um sistema de amortecimento da tampa do sensor a laser, tá? Por que que nós temos esse erro? Vamos lá. Nós temos aqui o robô desmontado, já está tudo desmontado, todas as peças estão nessa parte, eu já tirei o sensor lidar, tá? A tampa, tudo certinho. Agora, se nós colocamos essa parte superior no robô, aqui deveria ir o nosso sensor lidar. Por cima dele, claro, tem umas molas para amortecimento, tem essa tampa, que essa aqui é a tampa do sensor a laser. É uma tampa de proteção interessante desses equipamentos, tá? Agora, essa tampa, ela tem uma função muito específica no equipamento. Essa função é basicamente a proteção desse sensor aqui, ó, o lidar. O lidar é um dos componentes mais caros e mais tecnológicos do equipamento, tá bom? É com ele que ele vai fazer uma boa navegação, um bom mapeamento, tá? Então, para proteção dele, tem vezes que o robô pode entrar por baixo de algum tipo de móvel, tá? Qualquer tipo de móvel, seja uma mesa, seja o que for, tá? Se esse móvel não tiver uma altura na parte de baixo adequada, uma altura referência do robô, o robô ele pode ficar preso nessa parte. Então, o que que ele faz? Se você tiver um robô em casa, faça o teste, tá? Faça o teste. Você aperta uma vez nessa parte aqui, você vai ver um comportamento muito legal no robô. O comportamento, se você aperta só uma vez, o comportamento vai ser o seguinte, ele vai dar um tipo, uma ré, como para evitar ele entrar nesse tipo de local. Se você deixar apertada essa tampa por mais de 2 segundos, ele vai dar uma volta no próprio eixo, tá? Depois vai dar mais outra volta tentando se livrar do local onde ele está preso, tá? Então, ele faz isso de forma automática para ele se livrar sozinho dessas situações. Mas, se ele, no caso, ficar preso de fato no local e essa tampa ficar apertada, pressionada por mais de 10 segundos, ele vai avisar e ele vai dar aquele erro que eu mostrei já para vocês, que é o erro na tampa do sensor a laser, tá bom? Então, esse erro é muito interessante, ele dá esse erro, logicamente, para que o usuário vá no local onde está o robô preso e retire o robô desse local, tá? Para ele continuar a tarefa. Agora, o que que acontece quando nós temos esse erro sem o robô estar preso? Olha, aí já temos uma falha, tá? Sem ter nenhum tipo de obstrução, você vai limpar, você vai fazer tudo que vier na internet, tudo que o robô estiver pedindo para fazer e nunca vai sumir aquele erro, tá bom? Por esse motivo, esse robô está hoje conosco para manutenção. E o que que acontece? Acontece o seguinte, muitos usuários, tá, colocam o robô em locais úmidos, que nem cozinha, banheiro, lavanderia, tá? Esse tipo de local, geralmente eles estão com muita umidade. Ou às vezes nem colocam o robô nessa parte, porém tem um líquido caindo pela parte superior do robô. Se nós vemos aqui, ó, tem a tampa do sensor a laser, tem essa outra tampa aqui, ó. Se cair algum tipo de líquido, ele vem para essa parte, ele vai pela tampa e ele vai descer por aqui. Onde nós temos esse sensor? Nós temos esse sensor nessa parte de trás do sensor a laser. Se nós vemos aqui mais de perto,
tá? A tampa, ó, essa parte superior não está colocada 100%, tá? Então, se nós vemos esse buraquinho aqui, ó, nós temos aqui uma referência, nós temos um botãozinho aqui na parte superior, na parte inferior, tá? Nós temos um botão aqui na parte inferior. Uma vez que essa tampa é apertada, ele vai fazer um clique. Quando ele faz esse clique, o botão manda informação para o processador e o processador entende na hora que o robô ficou preso em algum local, tá bom? Ou tem alguma coisa por cima do robô, beleza? Agora, o que acontece? O líquido que eu estava dizendo para vocês, se nós vemos essa parte, é muito fácil. É muito fácil de entrar por essa parte aqui, ó. Esse aqui é o nosso sensor. Ele tem apenas um botão pulsador aqui, ó. Nessa parte. Tem esse botão. Eu já tirei a parte superior do botão para a gente ver como que ele está por dentro. Daqui a pouco a gente vai ver no microscópio, tá? Então, cai o líquido nessa parte, nesse buraquinho, onde justamente tem esse botão aqui, ó. E o líquido vai pingando dentro do botão. Mesmo que ele tenha uma proteção aqui, ó, no lateral, essa proteção não serve de nada contra a umidade, tá? A água entra dentro do botão. Uma vez que entrou no botão, eu vou colocar aqui na tela do microscópio, tá? Pra gente ver como que ele fica, ó. Isso aqui é o nosso botão por dentro. Eu vou dar um zoom aqui pra gente ver, ó. E vou colocar aqui pra vocês. Dá para ver certinho que o contato, que o botão ele teve contato com umidade pela parte de dentro, tá? Às vezes nem dá para ver sem a gente tirar essa parte superior do botão, tá? Tá muito oxidado mesmo. Que é por causa do líquido entrando por cima. Para isso, nós recomendamos que o robô não seja colocado, ou a base dele, né, não seja colocado em locais como cozinha, banheiro, lavanderia e também em locais externos que tem mais possibilidade de cair água no robô, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos restabelecer o funcionamento desse equipamento, vamos restabelecer o funcionamento desse equipamento trocando o botão. Eu já tenho aqui a peça de substituição, tá? Que vai ser apenas um botãozinho novo. Vamos ver se dá para ver aqui na parte do microscópio, ó. Aqui temos o botão, ó. Ali é o pulsador, botão novo, tá? Tá apertando certinho. Então, é com ele que nós vamos fazer o reparo, tá bom? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui vai ser posicionar a nossa plaquinha no nosso suporte. Ó, eu vou colocar aqui de uma forma aqui, pra gente retirar esse botão, né? Aí, essa aqui é a nossa plaquinha. Deixa eu colocar aqui certinho a câmera. Perfeito. Esse daqui é o nosso botão. Vamos fazer já a substituição desse botão aqui, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu ferro de solda, numa temperatura de 370 graus, temperatura padrão. Colocamos um pouco de fluxo. Nos contatos mesmo, tá? Para nós retirar esse botão do local. Colocamos um pouco de solda na ponta no nosso ferro de solda. E aqui nós vamos já começar com a extração desse botão, tá bom? Colocamos um pouquinho de solda aqui, ó. Aí. Aí, já tá fora o botão antigo, que está estragado, né? E vamos limpar
essa resina que ficou ainda nessa parte. Maravilha. Se nós vemos aqui, temos um capacitor que está do lado do nosso botão, tá? Se você for técnico ou você trabalhar com manutenção, não tira esse capacitor, tá? Ele é muito importante para o funcionamento do botão, para que o robô não fique dando erro toda hora, tá? Então, ele é muito importante. Vamos só dar uma limpadinha na solda antiga aqui, ó. Vou deixar ela mais baixo possível. Aí, ó. Deixamos ele o mais baixo possível aqui. E vamos posicionar o novo botão. Vamos colocar um pouco de fluxo. Pronto. O nosso botão está já colocado, posicionado. O nosso botão já está posicionado e colocado nessa parte, tá? Agora, o que acontece? Se entrou oxidação pela parte superior do nosso sensor lidar, é necessário que nós, o técnico, no momento, faça uma revisão desse sensor, tá? Como eu já disse para você, é o sensor mais caro que tem o equipamento, é um dos componentes mais caros, tá? Então, esse sensor aqui a gente tem que deixar limpinho, também verificamos muito bem a placa. É muito importante que a placa também não esteja com nada de oxidação. Nós já verificamos a placa, verificamos todos os conectores, parte elétrica, parte mecânica. Felizmente, o Marcos
ele tem um equipamento que não sofreu na parte da placa, não sofreu oxidação nas partes elétricas aqui dos motores, na parte do alto-falante, nem nos sistemas internos dos MOPs, por exemplo, tá? Então, aqui ele vai ter a substituição desse sensor sem nenhum tipo de problema, tá? Se esse vídeo está sendo de interesse ou está sendo de ajuda para você que já tem um robô, não duvide em compartilhar esse vídeo e dar o like ou deixar o like no vídeo para chegar para mais pessoas e assim conseguir informar o máximo de pessoas possíveis, tá? Vamos lá. Uma vez que finalizamos aqui o reparo, a única coisa que precisaríamos fazer no momento seria a instalação desse sensor, tá? Esse sensor ele fica nessa parte aqui, ó. Eu vou só colocar aqui, ó, rapidinho. Colocar a fiação de forma correta. Conectando aqui, ó. Aí. Perfeito. Posicionamos o botão. Perfeito. Deixamos a fiação bem arrumada. Vamos pegar aqui o parafuso que vai nessa parte. Deixa eu verificar aqui. Perfeito. Vamos colocar um dos parafusos que vai nessa parte aqui, ó. Aí. O nosso botão já fica segurado. Vamos colocar a nossa placa de interface. Muito importante, tá? Isso aqui, importante demais. Falta fazer uma limpeza aqui na parte da placa da interface, tá? Só vou colocar um parafuso para segurar ela. Aí, a placa de interface já fica bem segurada aqui, ó. Isso aqui vai ser somente para motivo de teste. Parte superior, vamos colocar a parte superior com cuidado e bem encaixado, tá? Aí. Encaixar um pouquinho aqui. Colocamos a nossa bateria aqui por baixo. Tampa inferior para deixar a bateria presa. Não estou montando o robô, tá? Estamos apenas fazendo uma pré-montagem para testar o reparo que já fizemos. Ainda falta fazer algumas coisas no robô, lubrificação das partes mecânicas, uma boa limpeza nessa parte, limpeza interna lá, tá? No duto do motor, tá? Vamos colocar aqui, ó, o nosso sensor frontal. Fechou, já está conectado. Duas molas. Sem as molas não há amortecimento, tá? Vamos ligar o nosso robô. Está ligando já, ó. Agora, se nós apertamos essa parte aqui, já temos um clique.
Ó. Clique perfeito, tá? Vamos colocar o robô aqui nessa parte. Vamos tentar iniciar ele. Ah, tá. Reservatório de poeira. Deixar o reservatório. Ó, se apertarmos uma vez, ele vai dar uma ré, tá? Agora, se deixarmos apertado, peraí, deixa eu colocar ele aqui. Agora sim. Vamos aguardar ele dar uma voltinha. Ok. Apertamos uma vez, ele vai para trás. Apertamos outra vez, ele vai para trás, só que ele vai ficar girando no eixo, tá? Fica girando no eixo, vai girar agora no lado contrário. Uma vez que ele chegou na posição, ele dá o erro de estampa do sensor a laser, tá? Esse erro ali vai dar se ele ficar pressionado, mas como não está pressionado agora e agora ele está em perfeito estado, ele deveria trabalhar de forma correta. Aqui já vemos o robô no funcionamento correto dele, tá? Agora veja bem, se ele vier para cá, ele vai cair, né? Na realidade não vai. Ó. Ele não vai porque ele tem sensores de queda, então ele não vai cair, tá? Robô muito inteligente. Vamos pausar ele. Se ele tivesse ainda com aquele problema, ele ia dar o erro, tá? Nem ia iniciar, nem ia para frente. Ele ia só para trás, ia ficar dando volta e ia dar o erro, tá bom? Desta forma, nós solucionamos esse problema. Já com todos os equipamentos, claro, cada caso é diferente. Temos casos que o equipamento tem mais oxidação em outras partes críticas da placa, tá? Que, embora o equipamento não mostre, nós verificamos no diagnóstico, coisas que podem dar problema a longo prazo. Aqui na WVNTech nós fazemos o reparo de forma correta, garantia de 6 meses, tá? Nessa parte aqui. E na parte da placa e todos os componentes que a gente for fazer o reparo, mesmo também na verificação e revisão dos componentes mecânicos, tá? Se o seu equipamento está apresentando algum tipo de problema, algum tipo de defeito como esse que nós relatamos hoje aqui, não duvide em contatar a gente pelo WhatsApp e pelas nossas redes sociais.